Mas também queria saber, Bruno, sobre a COP30, que ela está aí, né? Tá todo mundo falando, inclusive, sobre ela, enfim, algumas questões até meio paralelas, mas é que dá muito tom, me parece, da coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? E aí te ouvir mesmo, né, sua observação sobre a COP30. Mas esses dias eu vi uma pessoa que estava organizando uma comitiva para ir, eu não lembro exatamente de qual organização que era, mas ela publicou as diárias do hotel em Belém, e um hotel que vamos supor, agora está custando R$300 a diária, na COP30 está R$9.000. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque a primeira coisa, assim, de cara, a primeira elaboração que dá para você pensar, a reflexão é, bom, é o capitalismo, né? É uma dinâmica, porque, veja, a gente está pensando o futuro da humanidade, falando, né, de biodiversidade, falando de sustentabilidade, falando de Amazônia, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que tá dentro, né, do hall de coisas que vão ser colocadas e apresentadas na COP30, mas dentro dessa dinâmica. E aí vai a minha pergunta, assim, né? O que a gente pode esperar da COP30? Né? Qual que é a sua avaliação sobre ela? Bom, eu tenho uma avaliação bastante crítica sobre o que é a COP, né? Para além da COP30, né? O que significa a COP, embora eu acho que a gente tenha possibilidades de construção de acordos, mas assim, a gente já entra nessa COP muito esvaziado geopoliticamente, né, com a eleição do Trump. Eu acho que só 4, se eu não me engano, dos 88 países, né, delegações cumpriram realmente os requisitos básicos que foram definidos na anterior COP. Então, assim, a gente tem se for pegar o stand Brasil das últimas COP, né, eu faço esse exercício toda a COP, né? Aí quem é que patrocina o stand Brasil? Vai lá, é a Vale, né, é a Singenta, é a Suzano, né, são as grandes empresas poluidoras, são as grandes empresas que produzem, né, o nosso caos climático, né? A gente está diante de realmente, do ponto de vista desse capitalismo verde, vamos dizer assim, oferecido por essa ideia, né, da COP30. Depois eu vou chegar nos aluguéis, mas antes eu queria falar um pouco sobre essa leitura mais geral. Eu tenho chamado isso de uma espécie de... É uma palavra feia, mas eu acho que ajuda a gente a entender. De uma necroeconomia da disfarçatez. Você mata através da economia, mas você se desverde. Né? Então, assim, a ideia de bioeconomia, a ideia de, né, como o agronegócio vai se vestindo de verde nos discursos da COP. A gente vai ter a COP do agro aqui em Marabá, né, um mês antes da COP 30. Né, e o discurso que vai ser ventilado é esse, que não teve diminuição do desmatamento no governo Lula, teve, mas quem foi o responsável? A pecuária. É esse discurso que eles vão construir, é esse discurso que eles vão para a COP. Então, quer dizer, é um espaço de disputa simbólica, e num país em que a palavra de uma empresa vale muito mais do que a palavra de uma comunidade, né, você tem um desnível, uma desigualdade aí, né, de enunciação. Então, a COP é esse lugar também da criação, né, de transformar a Cargill, a Vale, nas grandes salvadoras da pátria. Né? Então, esse é um sintoma assim, desse capitalismo. Mas tem 3 coisas que eu queria falar bem rápido, que me parece que é um perigo grande da COP, né, sobre o que ela traz do ponto de vista da expansão capitalista na Amazônia. Porque o que está em disputa, me parece, Thalita? Assim, eu falei agora há pouco isso, são 117 milhões de hectares de terra indígena, 88 milhões de assentamentos, 171 milhões de hectares de unidades de conservação do Brasil. Isso dá mais de 50% do Brasil. Me parece que o agronegócio sabe que em determinados espaços ele não vai conseguir entrar, né? Mas se constrói outros mecanismos de entrada. Né? E aí a gente tem o crédito de carbono, né, com contratos já em comunidades na Amazônia de 30 anos, em que a comunidade, né, não consegue mais fazer o manejo, porque tem um conjunto de condicionantes, né, é uma espécie de desterritorialização do território. Eles tiram as pessoas do lugar, deixando as pessoas no lugar, porque é um grau de controle absurdo, né, que essas empresas de crédito de carbono impõem ao território. Né, e também tem uma nova frente da mineração, né, que está, né, dessa mineração da transição energética. Eu tenho que falar que a Amazônia vai ser a zona de sacrifício da transição energética no planeta. Porque é isso, você muda do petróleo,
para bateria elétrica, mas aí você precisa do lítio, você precisa precisa de mineração, você precisa minerar algum lugar para que essas baterias existam, né? E aí a gente tem vários mapas que mostram, né, já as tentativas de entrada de empresas de mineração, da própria Starlink, enfim, na Amazônia, para que a gente tenha essas novas frentes do agro aí, né, do agro, minero, bio, carbono, negócio, né? Quer dizer, então me parece que a COP também é essa armadura de um capitalismo verde de domínio territorial, é um projeto de territorialização também. Mas, para além disso, para falar sobre Belém, infelizmente, eu sou de Belém, né? Sou natural de Belém, e é uma cidade que, do ponto de vista territorial, né, é uma cidade muito pequena territorialmente, Belém. Então não vai abrigar muita gente. E nessa dinâmica do capitalismo absurda, né, logicamente que isso vai favorecer. Se a COP é um acordo entre movimentos sociais, terceiro setor, Estado e grandes empresas, enfim, mercado, né, o Estado e o mercado que vão conseguir estar nessa cidade, né? Os movimentos sociais não vão conseguir acessar, né, por conta desse encarecimento absurdo. E a gente tem tratado a COP como um grande evento, assim como é a Olimpíada, assim como foi a Copa, assim como, que é isso, o que trouxe a Copa, o que trouxe a Olimpíada, né? Um processo de especulação imobiliária absurdo, né, que gerou uma dinâmica de enriquecimento e de favelização da cidade para outros campos, né? Então, o que está acontecendo em Belém é isso hoje, e agravado ainda, porque as principais obras da COP são financiadas pela Vale. Então, quer dizer, são coisas assim absurdas da gente ver algum tipo de horizonte. Mas, para não dizer que não falei de flores, assim, existem ainda tentativas de tensionar esses acordos. Eu acho que tem uma estratégia dos movimentos sociais, via Cúpula dos Povos, né, que é interessante, né, construir um processo paralelo à COP, com demandas próprias dos movimentos indígenas, dos movimentos sociais, né, e tentar, no interior da COP, tensionar pelo menos por acordos locais, regionais e nacionais, que eu acho que é onde a gente consegue alguma coisa nessa COP, sabe, Thalita? Né, se a gente conseguir minimamente mostrar, né, toda essa engrenagem agora da soja no oeste do Pará, sabe? Né, se a gente conseguir mostrar minimamente. Então, me parece que é isso que os movimentos estão acreditando, né? Construir acordos. Esses acordos internacionais, eu acho que sai pouco dessa COP, mas minimamente acordos locais, regionais, né, que afetem a vida diária das populações mesmo. Então, tem outras organizações, tem a COP das periferias. Agora eu estou, né, junto com os movimentos indígenas, criando, né, a COP do Povo, que é uma organização também que a gente vai tentar, né, mostrar que a COP não é necessariamente só uma organização, né, em Belém, mas afeta a Amazônia inteira. Então a Amazônia inteira precisa estar mobilizada durante a COP, porque é um espaço de visibilidade que se abre, né? Então a COP do Povo vem com essa coisa da mobilização geral da Amazônia, né? Quer dizer, pera lá, não olhem só para Belém, olhem para os territórios que estão em luta, né? Então é essa ideia também que a gente tem construído na COP do Povo, e muitas outras, porque me parece, para finalizar o raciocínio, que o único horizonte que eu vejo da COP é a possibilidade que ela dá de visibilidade política para pautas esquecidas, entendeu? Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo na Amazônia, né, e a COP talvez permita que essa circulação de ideias se dê de uma forma mais rápida. Então, os movimentos, me parece, têm pensado nisso também, né? Não estão pensando muito nos grandes acordos, né, nem em vitórias internas, mas em vitórias de visibilidade pública de agendas que precisam estar na pauta do dia no Brasil. Então, acho que me parece que é por aí que eu estou vendo a COP, mas com muita insegurança, porque esses movimentos do capitalismo, né, verde, né, têm se intensificado muito aqui, né, pela lógica do crédito de carbono, né, pela lógica dessa mineração de minerais raros, né, isso tem também produzido desastre nas comunidades, enfim, por onde isso tem entrado, né. Logicamente que tem outros movimentos associados também, as indústrias de cosméticos, enfim, de química fina, né, que tem entrado na Amazônia cada vez mais. E a gente sabe que o tempo do capital e o tempo da mercadoria não é o tempo das comunidades, da reprodução das comunidades. Então,
Então, isso acaba afetando a reprodução. Não dá para a gente conseguir produzir uma solução capitalista para os problemas que o capitalismo criou. Acho que é isso que a gente precisa ter uma noção, né? A solução não está necessariamente em esverdear ou imaginar que, por exemplo, com tecnologia a gente vai resolver o problema. Né? Estou perto de uma fazenda de gado aqui que tem clonagem animal e trabalho de escravo junto. Tecnologia não vai resolver nada. Né? A lógica, a gente precisa mudar a lógica de organização e as prioridades, né? De como a gente organiza o capitalismo. Então, é por aí que eu vejo a COP. Né? Desculpa dar um cenário difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito mobilizado com os povos, principalmente com os povos indígenas, para dar visibilidade para essas pautas, entendeu? Agora, essa semana a gente estava, infelizmente não pude participar, mas participei da organização de um seminário sobre o Pedral do Lourenção, não sei se você sabe, que vão explodir um pedral aqui do Rio Tocantins para tornar o Rio Tocantins navegável. Né? Tudo isso, né, como obra de infraestrutura do PAC, enfim, de todos esses programas de infraestrutura do Brasil. E a gente estava vendo como é que a gente visibiliza, por exemplo, as comunidades que vão ser afetadas no pedral, enfim, e isso na Amazônia inteira está acontecendo, então eu acho que a COP vai dar esse start de visibilidade minimamente para esses sujeitos que estão gritando aí, mas ninguém está ouvindo.